Beleza, então continuando aqui, então como é que eu inicio um projeto aqui? File, New, e aqui eu tenho Project. Então ele cria aqui na pasta de projetos, né, um novo projeto aqui. A gente pode dar um nome aí para ele, então PWM, que vai ser o nosso primeiro projeto aí, um PWM para motores. Então aí clico fora, né, ficou o nome ali que eu dei. Só que lembrando, isso aqui basicamente é o nome da pasta onde vai estar meu projeto. Então eu clico com o botão direito em cima dele, novo e esquemático. Beleza, então essa aqui é a minha tela então para mim poder criar o esquemático aí. Então basicamente esse aqui é nosso layout. Aqui em cima nós temos o nosso menu aqui. Aqui ao lado nós temos as barras de ferramentas. E aqui também temos algumas ferramentas aí. Essas aqui são mais destinadas ao palco, né? Por exemplo, salvar, criar aqui a minha placa propriamente dita, né? Em cima do esquemático que eu fiz. Aumentar o zoom, diminuir o zoom. Então algumas ferramentas aí para o palco. A que mais importa aqui para nós é essa barra do lado aqui, ó, que é as barras de ferramentas aqui para poder criar o nosso esquemático. O principal deles aqui é o ADD, a ADD parte aqui, ou peça, né? Clico nele aqui, ele abre essa lista aqui para mim dos componentes. Então é só para se situar como funciona essa lista aqui, ó. Então a separação dele aqui, propriamente dita aqui, basicamente é por categorias, né? Nós temos aqui então os 40XX, que é os CMOS lógicos da série 4000, né? Então eu vou abrir aqui, vai ter todos eles aqui. Ele tem aqui os 41XX, que é da série 41 ali. Por exemplo, se eu quero um Atmel, ele tem aqui nas categorias aqui, então ele tem a categoria do Atmel, aqui eu tenho todos os dispositivos possíveis aí. Eu tenho aqui os Atmega, né? Posso abrir um pouco mais para o lado aqui. Então aqui nós temos também categorias, por exemplo, se eu quero um resistor. Resistor, capacitor e indutor, eles ficam todos juntos. Eles ficam na biblioteca RCL, resistor, capacitor e indutor. Como em ordem alfabética aqui, é só ir descendo. Ó. Notem que eu tenho aqui, ó, resistores, ó, resistor, capacitor e indutor. E eu tenho aqui a RCL. Então eu posso estar escolhendo aqui, ó, resistores. E vai ter aqui, aliás, capacitores, né? O C aqui de capacitor, aqui está o símbolo também, né? Eu tenho aqui mais para baixo os indutores e aqui os nossos resistores, padrão europeu, padrão americano aqui. Normalmente o que a gente usa aqui é o 02, 07 e 10, né? Então esse padrão aqui que ele usa é de medidas, né, pessoal? Por exemplo, 02, 07, 02 aqui é a altura dele, né? 0,7 é o comprimento do componente e 10, se eu não estou enganado, é a distância entre os terminais aqui. Então posso ir colocando os demais, ó, tá só mudando. Nesse caso aqui a gente pode escolher se nós vamos usar aqui a biblioteca resistor ou se vamos usar RCL. Eu normalmente uso essa RCL aqui, mais por costume, que é uma biblioteca aí que tinha nas versões anteriores aí também. Fica aí para cada um escolher aí qual prefere usar. Então aqui vou pegar então o padrão europeu, que é o que eu mais uso, e vai ter a mesma combinação aqui, ó, 02, 07 e 10. E tá aqui ele para usar. Vou dar um OK. Notem que ele não tem aqui para me escolher o valor, ele simplesmente me diz qual componente que eu quero. Vou colocar aqui alguns resistores. Por enquanto eu não iniciei o projeto do PWM, só vou dar uma explicadinha em algumas coisas. Apertei ESC, voltei para cá, né? E agora eu posso escolher outro componente. Então basicamente é isso, eu pego um componente, coloco quantos eu preciso, independente do valor, depois eu volto aqui e pego mais. Então aqui ó, capacitor padrão americano aqui, né? Aliás, padrão europeu. E eu vou escolher aqui, tem diversos modelos aí, qual que eu quero, vou pegar aqui. Então basicamente aqui é legal eu ter o componente à mão, para mim saber qual que eu devo usar de acordo com as medidas dele. Mas aqui com a prévia ali do formato do Silk aqui em cima, né? Eu consigo saber qual usar. Por exemplo, quando é vermelho assim, ele é SMD. Então se eu quero um de perfurar a placa, eu não posso pegar um SMD. E aqui podem ver que eu tenho a opção aqui, ó, 3D, ó. Marcadinha aqui nas novas versões do Eagle, eu tenho mais essa opção aqui, ó. Quando eu tenho 3D, se eu ficar parado um pouco, ele aparece aqui o 3D para mim. Nos outros aqui eu só tenho esse aqui que tem o 3D, ó, que é aquele azulzinho que a gente usa aí, né?
Então, aí, de acordo com os terminais dos componentes que vocês têm à mão aí, vocês podem estar escolhendo aí. Vamos mudar aqui, vamos vir para o trim aqui, ó. Vocês vão ver que são trimmers, então eles podem ser regulados, né? Padrão americano aqui agora, né? Mesma coisa, praticamente repete os mesmos que tinha lá. Porém, agora vocês vão ver que vai mudar um pouco o símbolo, né? Ó. Aqui um trimmer, né? Aqui padrão europeu, padrão americano. E agora aqui os eletrolíticos, né? Vou pegar aqui um polarizado. Notem que esses aqui estão vermelhos, são SMD, né? Aqui eles. E aqui os verdinhos aqui, então eles não são SMD, são de furar a placa. Vou pegar qualquer um aqui, vou dar um OK. E vou largar ele aqui. Dei um ESC novamente. E agora eu posso fazer as ligações entre eles aqui. Como que eu faço as ligações entre eles? Eu tenho aqui a ferramenta NET, que serve para mim fazer ligações. Notem que meu palco é branco aqui. Quando eu estou fazendo a NET, ó, ela está seguindo basicamente uma grid, um quadradinho, né? Só que não dá para ver essa grid. Eu posso vir aqui no menu View, Grid, e marcar aqui, ó, Display On. Notem que ela está aqui em polegadas, eu posso mudar aqui para milímetros, é 2,54. Posso botar aqui 1 milímetro e dar OK aqui. Então a minha grid ficou de 1 milímetro. Então agora quando eu mover o meu componente, ele vai pular de 1 em 1 milímetro. Por exemplo aqui, ó, tem a ferramenta Move. Um diferencial do Eagle aqui para mim mover o componente, não basta só clicar no canto do componente. Então tem esse detalhe aqui, eu tenho que clicar nessa cruz que eu tenho aqui, ó, no maisinho aqui para mim poder mover o componente, ó. Quando eu clico aqui no texto da referência do componente também, ó, tem que ser aqui na cruz. Então posso colocar ele em qualquer lugar. Se eu clicar com o botão direito, eu vou movimentar ele girando. Então posso largar ele aqui em qualquer local que eu queira. Normalmente é em cima ou embaixo, né? E o componente, quando eu pego a cruz do componente, eu movo todo ele, né? Então é o componente e mais o rótulo dele ali. Então, feito isso, mesma coisa, se eu clicar com o esquerdo para mover, direito eu consigo rotacionar o meu resistor aqui, ou o componente que eu tiver, né? Então, vou ajustar eles. Notem aqui, ó, que eu larguei esse componente, ele está fora da grid. Quando eu pegar ele aqui, ó, ele continua fora da grid. Então o que é legal nós fazermos antes de colocar os componentes? Antes de colocar o componente eu vou ali e arrumo a minha grid para evitar esse problema aí. Agora eu teria que fazer, por exemplo, vir na grid e colocar tudo de volta os parâmetros aqui para mover ele para tentar ficar igual a esse. A dica que eu dou sempre, então, organizar a grid aqui em cima antes de iniciar o projeto. Vou vir aqui botar 1 milímetro novamente. Então, como eu fiz errado, qual é o correto? Seria selecionar todos, deletar e colocar de novo. Notem que eu estou com a ferramenta mover, eu não consigo selecionar vários, ó. Eu posso clicar em um e não consigo clicar em outro, ó. Só larguei um por cima do outro. Então, o que eu faço para selecionar vários, ó? Eu tenho uma ferramenta Group e eu vou selecionar todos. Com todos na seleção aqui eu deleto. Então, selecionei tudo e delete aí do teclado. E agora eu vou pegar aqui rapidinho, agora está na grid certa, né? Eu vou dar OK aqui, vou botar 2 capacitores. Eles estando na grid certa aí não vai dar nenhum problema. Agora eu vou pegar os resistores, é o 0710. Vou dar OK, vou botar uns 4 aqui, meio aleatório. 5. Então aí agora sim eu tenho eles na grid correta aqui. Fica mais fácil então, pessoal, para se localizar aqui. Notem que nem sempre o meu componente aí vai ficar exatamente a ponta dele na grid, ó. Podem ver que ele, como ele é feito em polegadas, ele está um pouquinho maior. Mas isso agora não vai interferir, pelo menos vai ficar mais padronizado. Então vamos às ligações aqui. Eu tenho a ferramenta NET, clico aqui, ó. Essa versão do Eagle, ele ajuda a fazer a ligação, ó. Eu clico, ó, ele puxou lá. Notem que a minha seta ela não está no centro do componente, ó. Cliquei, ele puxou do terminal aqui do símbolo. Então vou puxar aqui, ó, fiz a ligação com esse. Agora vou pegar a ferramenta Move. Clico no meio do componente, puxo um pouquinho para baixo, ele continua ligado. Pego novamente aqui a NET e faço as demais ligações.
Eu posso clicar com o botão direito, ó, e mudar o padrão que eu estou fazendo as minhas ligações aqui, ó. Tanto aqui no esquemático quanto depois aí na hora que eu vou criar a minha placa, ó. E ele já bota o ponto aqui para nós. Então ele ajuda bastante. Versões anteriores do Eagle não tinha tanta facilidade de fazer as ligações. Era realmente bem complicadinho aí para fazer as ligações. Basicamente eu vou clicando no botão direito aqui até ficar do jeito que eu quero. Sempre lembrando, aqui no esquemático o ideal é fazer em 90 graus aqui, né? É o mais correto aí pra gente fazer. Depois lá na PCB a gente pode usar 45 graus. Não é o ideal fazer 90, só se a trilha aí for bem larga aí. Então fiz ligações aqui aleatórias aí, só para fazer as ligações dos componentes aqui. Então feito o meu esquemático aqui, né? Opa, ESC. Feito todas as ligações que tem que ser feita aqui no meu esquemático, eu tenho aqui em cima o botão Generate Switch to Board, ou seja, criar a placa de circuito impresso. Daí eu clico aqui e vou para minha placa. Porém, notem aí que nenhum dos componentes tem valores. Então o que a gente tem que fazer agora? Então eu tenho uma ferramenta aqui que é para dar o valor, ó. Podem ver que tem aqui, ó, R210K. Com essa ferramenta eu dou o valor para o resistor. Cliquei no componente que eu quero atribuir o valor e aparece aqui a janelinha aqui para mim botar o valor. 22K. Pessoal, esse esquemático aqui não é esquemático de nada, né? Eu fiz aleatório ali só para a gente testar aqui o primeiro esquema, né? Opa, K. Então posso vir aqui no R5, vou botar 1K. No R4 aqui, vou botar 1 mega. M maiúsculo é mega, né? Então aqui nos capacitores eletrolíticos agora. Clico sempre no meio do componente, tem que ser bem na cruz. Eu tenho 3 símbolos aqui de mais, né? Que é o simbolizando o positivo do capacitor. Bem no meio aqui tem o propriamente dele. E aqui a cruz do label aqui do rótulo. Então agora o valor para C2, então eu vou dar 100 microfarads, sem o UF, e aqui no outro eu vou dar 10 UF, então 10 micro. Beleza, agora eu tenho os valores aqui para ele. Eu posso também dar um nome para eles, que casualmente eles não tenham, né? Eles já vêm com o nome, R1, R2 e assim por diante. O nome ele já dá automático para mim. Casualmente eu faço alguma modificação, eu posso atribuir outro nome. Caso eu esteja seguindo um esquemático que já existe, esse 10K não era o R1, era o R10. Então eu venho aqui e mudo o nome dele. Outra ferramenta que nós temos aqui, ó, o junção, que casualmente dê algum problema e ele não atribua o ponto, eu posso vir aqui e colocar. Aqui já tem, né? Ele está dizendo que eu não posso botar uma junção por cima de outra, né? Então é só para saber. Outras ferramentas aqui, por exemplo, espelhar, né? Eu posso clicar aqui e espelhar o componente para o outro lado. A gente sabe que no esquemático não dá problema espelhar o componente, mas porém lá na placa, se eu espelhar, dá problema. Para mover, para rotacionar e outros aqui que a gente vai ir vendo mais à frente nas outras videoaulas. Então aí agora sim a gente vai ir para nossa placa. Eu vou salvar aqui, né? Ele está perguntando onde é que eu quero salvar. Ele tem aqui, ó, um local padrão para ele salvar. Documentos, Eagle. Daí ele tem aqui Projects, PWM, que é a pastinha que a gente escolheu. E aqui eu vou atribuir um nome. Notem que se eu botar aqui escrito esquemático, depois no outro eu não vou poder botar placa. Ele vai ficar com o mesmo nome para os dois. Então eu vou dar aqui PWM, que é o mesmo nome que vai ficar para os dois. O que muda é esse ponto .SCH. Esse é esquemático e o outro vai ter BRD, se eu não me engano, que é board. Salvar. Então ele salvou esse aqui e agora eu vou para a placa aqui. Generate Board. Ele está dizendo que não existe ainda aqui, ó, BRD, que é board, se eu quero criar através deste esquemático. Sim,